Bom dia para você, espero que você esteja bem, que você tenha tido uma excelente semana e agora a gente começa mais uma livezinha. Alegrei-vos quando te disserem, vamos à live do Senhor. Seja muito bem-vindo, Cláudio, João, Vitor, bom ter vocês aqui com a gente mais nesse sábado. Espero que a tua semana tenha sido uma semana muito abençoada. Fala, Tadeu! Rapaz, o Tadeu é ligeiro, hein? Bom ter você aqui com a gente aqui, Tadeu. Marcou lá, eu vi que você colocou para te notificar quando a live fosse começar. Então, muito bom ter você aqui com a gente. Jéssica, né? Agora, quando a Jéssica entra, eu posso começar sempre as lives. Muito bom ter você aqui, Jéssica. Manda um abraço pro Eber aí. Humilde! O teu Insta é muito engraçado, cara. João Souza, tudo bom com vocês? Um bom sábado a todos. Espero que você tenha tido uma semana abençoada na companhia do nosso Senhor. Hoje a gente começa aí mais uma live. Bom, eu sempre gosto de começar enquanto o pessoal vai chegando, né? Eu gosto de começar dando algumas dicas, algumas sugestões, interagindo, conversando com vocês aqui um pouquinho. E eu gostaria de começar hoje dando uma dica, agora que eu vi que meu cabelo está tudo bagunçado, né? Coisas de lives, né? Coisa de live, olha aqui, eu tô tentando arrumar o cabelo aqui. Pronto. Eu gostaria de dar uma dica para você, sensacional, que eu acredito que possa te ajudar demais. A gente está vivendo um momento único na história do nosso mundo. Então eu gostaria de dar uma dica que tem tudo a ver com o tema que a gente vai conversar hoje, 100% a ver com o que a gente vai conversar hoje. Você sabe que sempre quando eu começo, eu gosto de dar algumas dicas, eu dou dica de filme, eu dou dica de série, eu já dei dica de aplicativo e hoje eu gostaria de dar dica de mais uma série. Eu já falei sobre a série God Friended Me e algumas pessoas até já me mandaram mensagem falando que estão assistindo a série, eu acho muito legal, alguns tiraram foto, mandaram aqui nos stories, eu acho da hora. Mas eu gostaria de indicar uma série, um documentário, na verdade, feito pela Netflix. Eu confesso até, que meu cabelo está me incomodando, mas eu confesso que eu estou impressionado com os últimos lançamentos da Netflix. Eles têm feito agora muitos documentários, é muito interessante o material que eles têm produzido. Por exemplo, eles lançaram uma série do Chicago Bulls, eu assisti, eu achei muito legal. Eu gosto de assistir essas séries, assim, esses documentários, séries que falam sobre algo que é real, né? Não assim que é apenas ficcioso, né? Então eu assisti essa série do Chicago Bulls, achei muito boa, assisti aquele documentário que eles fizeram de 3 episódios do Bill Gates também, muito bom, recomendo você assistir. Mas a série que eu assisti agora, que eu gostaria de recomendar para você, ali enquanto o pessoal vai chegando aqui para assistir a live, é a série Losers, Perdedores. Cara, essa série é sensacional, são 8 episódios, eu assisti ela já faz algum tempo, eu até indiquei ela no meu Facebook, no meu finado Facebook, quase nem posto mais nada lá, né? É assim, né? Rede social, né? Uma acaba engolindo a outra, né? A gente saiu do Orkut, depois do Orkut a gente foi pro Facebook, do Facebook a gente veio pro Instagram, agora tá todo mundo indo pro TikTok, e assim é a vida. Então eu postei lá a série Losers, ela conta a história de pessoas que não venceram na vida, que eles eram perdedores, né? Losers. Isso aí, Lívia, obrigado por ter marcado aí. Olha só, a Lud tá com a gente, o Pretinho, a Serlei, bom ter vocês aqui, viu, pessoal? Então, o que conta a série Losers, né? Ela pega, assim, só de atletas, só que são de esportes que a gente não conhece muito bem, né? Apesar que tem um episódio que fala sobre basquete, um episódio que fala sobre futebol, mas tem, assim, que eu achei muito legal, um episódio que eu me emocionei muito, que foi um episódio de corrida de husky, de cachorros na neve. Então, uma moça que corria na neve, você tem história de pessoas que caminhavam no deserto, de bailarinas, de pessoas que burlaram regras em jogos e tal. E você vai ver o viés do que as pessoas aprenderam com um fracasso, aprenderem não serem boas suficientes para aquele esporte. Cara, essa série é muito interessante, eu gostaria de indicar para você aí. A série Losers, ela tem tudo a ver com o tema que nós vamos começar agora aqui na nossa conversa, nessa livezinha, mais uma, né? A cada sábado nós temos esses momentos aí marcados da gente conversar. E eu queria conversar com você. O título da live de hoje é Uma Escolha Improvável. Uma escolha improvável. Eu sei que o pessoal do Barbixas aí, né, faz tantos anos que faz aqueles vídeos do Improvável, eu gosto demais do pessoal do Improváveis, né, já fizemos já em acampamento de carnaval, mas eu queria te fazer uma pergunta para a gente começar bem esse tema. Qual foi a escolha mais improvável que você já fez? Ou seja, né, uma escolha assim que talvez as pessoas achariam que você escolheria uma coisa um pouco mais inteligente, uma coisa um pouco melhor, mas você acabou optando por outra.
Qual foi a escolha mais improvável? Comenta aqui que eu quero saber aqui de você. Olha, eu disse, você tá aí, brother? Seja bem-vindo. Então eu quero saber de você. Qual foi a escolha mais improvável que você já fez? Se você for corintiano, nem precisa colocar. Tô brincando. Eu sou cruzeirense. A escolha mais improvável que eu fiz. Eu comecei a torcer pro Cruzeiro agora. Tô torcendo pro Democrata, né? Qual a escolha mais improvável você já fez na sua vida? Eu quero que você comente, eu quero ouvir você. Qual foi a escolha mais improvável que você já fez? Qual foi a escolha mais improvável que você já fez em toda a sua vida? Quero saber de você aí. Qual é a escolha mais improvável? Veja só. Quando eu digo uma escolha improvável, é quando você acaba optando por algo que não seria o mais assim usual, né? Você acaba saindo um pouco da lógica e a tua ação parece ser aos olhos das pessoas até um pouco de insanidade, né? Uma loucura. Sério que você vai fazer isso? Isso é uma loucura, você querer mudar agora de profissão com essa idade, você querer fazer esse tipo de faculdade, você querer fazer esse tipo de coisa, você querer ir para esse tipo de igreja, não sei. Qual foi a escolha mais improvável que você já fez? Eu queria ouvir você aqui. Coloca aqui nos comentários qual foi a escolha mais improvável. Tenta lembrar então enquanto eu tento arrumar meu cabelo, que hoje meu cabelo tá feio demais. Então vamos lá. Qual a escolha mais improvável que você já fez? Eu quero ouvir você. Qual a escolha mais improvável? Eu vou falar para vocês a minha, né? A escolha que eu fiz a mais improvável, a escolha que quando eu fiz as pessoas ficaram falando, sério que você vai fazer isso, cara? Você tem certeza mesmo que é isso que você vai fazer? Foi quando eu optei por estudar teologia. Eu ganhava bem lá em Curitiba, eu era líder da igreja do Tingui, a minha amada igreja do Tingui lá em Curitiba. Fui quantos anos, né, que eu frequentei essa igreja, era líder de jovens lá, de líder de jovens eu comecei a ser coordenador da área jovem para toda Curitiba, né? Então, assim, eu estava bem na igreja, eu não precisava, teoricamente, ser um pastor para pregar o evangelho, eu já rodava alguns lugares do Paraná dando palestras e pregando, não precisava ser um pastor, porque eu ganhava bem. O meu salário, eu lembro, cara, eu ganhava uns R$3.000 em 2008, 2008 para 2009 eu ganhava 3 mil e pagava aluguel 350, nunca vou esquecer isso daí, né? Olha, o Pretinho colocou, né? Casar com 23 anos, mas foi a melhor. Bem provável casar cedo, muito bem lembrado, né? Fiz a faculdade errado, Tadeu colocou uma mãozinha assim, né? Escolha improvável fazer um outro curso, né? Então, a escolha mais improvável que eu fiz na minha vida foi ter aceitado esse chamado de estudar teologia, porque perante as pessoas, o que era mais natural, eu trabalhava com contabilidade, era assumir um escritório de contabilidade, um dia ser um contador. Essa era a escolha mais provável, seria o caminho certo que eu deveria teoricamente tomar perante as pessoas, né? A Su, foi improvável para o mundo, deixei um namoro de 8 anos quando me converti. Olha só que interessante. A Jéssica, saí de casa dos meus pais e ir para Londres sozinha com 22 anos. Bem improvável, que show de bola. Mas aí a pergunta que eu faço para vocês aí que comentaram, né? Vocês tomaram decisões que seriam improváveis, mas a pergunta que fica, você se arrepende dessas escolhas improváveis que você fez? Eu não me arrependo. Assim como o Pretinho, eu também casei com 23 anos, era totalmente improvável, né? Você casa tão cedo, geralmente a gente casa mais velho, mas eu não tenho nada do que me arrepender. Mas eu queria conversar com vocês exatamente sobre isso, é um dos textos que demonstra um pouquinho como Deus ele trabalha e como ele faz escolhas que são totalmente improváveis, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre Deus nessa manhã. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25 a 31, esse é um dos textos meus, assim, empolgantes, de Paulo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25 a 31. Eu acredito que você já conhece esse texto, que você já deve ter ouvido alguma coisa sobre isso, mas eu gostaria de conversar com você. Tem um pelinho voando aqui enquanto eu estou falando, um fiozinho passando aqui, não sei se vocês estão vendo esse fiozinho passando aí. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25 em diante. Eu quero ler esse texto com você. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25, fala aí Felipe, como é que você tá, cara? Só de olho? Shabbat Shalom. Olá Heloísa, bom ter vocês aqui, cara. Ó, o Pretinho falou, não foi a melhor decisão que já tomei. É porque tua mulher tá do lado, né? Aí você falou isso daí só pra garantir, né, Pretinho? Ó, pra garantir a minha paz nesse sábado, foi a melhor decisão que eu já tomei. Então, achou aí, encontrou? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25, nós vamos ler até o versículo 31. Tá bom? O texto a gente vai ler um pouquinho mais, mas eu tenho certeza que vai te ajudar muito a entender um pouquinho mais sobre como Deus ele trabalha, ele atua na nossa vida. Versículo 25 em diante diz assim: pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Versículo 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura
para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. O versículo 29 diz: portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como diz as Escrituras, quem quiser orgulhar, orgulhe-se somente no Senhor. Cara, esse texto ele é muito impressionante, porque ele diz o seguinte: Deus ele escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Ele escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. É um pouquinho de como Deus ele trabalha e como Deus atua. Eu acho esse texto ele muito incrível. Bom, e demonstra algo, né? A forma de Deus atuar é totalmente diferente da nossa. Se a gente vai começar alguma coisa, a gente nunca vai começar com os piores, a gente sempre vai querer começar com os melhores. O nosso mundo ensina isso. Se você quer começar uma empresa, comece com os melhores. Se você quer começar uma igreja, chama os melhores. A gente sempre está acostumado a trabalhar com os melhores. Só entra na vaga de emprego quem é mais qualificado. Então aqui Paulo demonstra algo diferente e inspirado por Deus para me motivar, para te motivar também. Só que eu gostaria que você entendesse um pouquinho do contexto dessa carta de 1 Coríntios, que muitas vezes ela é passada batido. Até quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 13, né, a gente fala, nossa, o capítulo do amor, que lindo o capítulo do amor. Se você ler essa carta de forma completa, você vai se assustar. Porque a carta de 1 Coríntios era uma igreja, cara, que estava bagunçada, e Paulo ele escreveu essa carta com o objetivo de ajudar o pessoal. A igreja ela estava totalmente rachada. Alguns diziam o seguinte: cara, eu sou de Paulo, outros falavam assim, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Pedro, e eles tinham o costume de querer escolher quem eles ouviriam. Era um grupo de pessoas que eles estavam acostumados a ouvir grandes oradores, grandes pregadores, e eles se orgulhavam da boa oratória. Então eles escolhiam, não, eu prefiro ouvir Pedro, eu prefiro ouvir Paulo, eu prefiro ouvir Apolo. E eles tinham esse costume de se ensoberbecer. Acho que eu falei certo a palavra, né? É isso mesmo? Ensoberbecer. E você vê isso em vários versos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 6, versículo 18, versículo 19, em 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 2. Ele demonstra que eles tinham esse costume de ficar se vangloriando. Ai, cara, eu gosto de ouvir Pedro. Eu gosto de ouvir Paulo. Eu gosto de ouvir Apolo. Eu gosto de ouvir esse. Eu gosto de ouvir aquele outro. E eles ficavam nessa vanglória pessoal de quem será que pregava melhor. Eles tinham esse costume. Olha, se Paulo está pregando, então eles iam até o lugar para assistir Paulo pregando. Quando eles iam, eles faziam isso daí. Interessante que nós estamos fazendo a mesma coisa hoje como cristãos, hoje já que a gente está consumindo tudo pela internet. A gente pode escolher a live que a gente vai assistir. Hoje tem um monte de live acontecendo ao mesmo tempo, às 11 horas, mas um monte de live vai acontecer. E eu me preocupo um pouquinho, porque até eu vi uma postagem, não sei se vocês viram esses dias, é uma postagem de um irmão falando assim, cara, hoje está bem melhor, eu posso ouvir os melhores sermões, eu posso fazer isso, eu não preciso me arrumar, não preciso ficar preocupado e tal. Então tem pessoas que já estão começando a se acostumar com essa ideia de só assistir live, de procurar, só que esquece que o importante é o nosso relacionamento, é esse negócio de ver pessoas, de comer com pessoas, de conversar com pessoas, de aprender com pessoas, quando você precisa de um apoio tem alguém para te ajudar. Tem pessoas que já estão esquecendo isso, já estão se desacostumando com isso, de estar junto em comunidade. Perceba, então, desde os tempos lá dos Coríntios, eles já tinham o costume de escolher quem eles ouviriam pregar. E eles ficavam assim, nossa, eu escuto esse cara que é o melhor, eu escuto esse que aquele é melhor. Só que interessante que o texto ele já começa, né? Eu vi que a Amandinha chegou, e aí Amanda, que bom que você está aqui com a gente, tá? A Vicky, olha que legal, a Vicky lá do IAP, lembro de você, viu? Então, o que acontece? Aqui nesse texto, o texto ele começa de uma forma impressionante, porque ele fala o seguinte, que no começo, muitos do que foi pregado do Evangelho, a igreja começou sem o auxílio de pessoas ricas, sem o auxílio de poderosos, porque aqui esse texto bíblico, Paulo deixa muito claro que Deus não precisa da aristocracia. Como assim? O que é aristocracia? Aristocracia, eu marquei aqui, para você ser aristocrata, você precisa ter dinheiro, influência e sabedoria. E se você for olhar para a história da igreja, você vai ver que geralmente, Deus ele usa pessoas de pouco recurso,
pessoas de pouca sabedoria para construir a sua igreja. Por que ele faz isso? Cara, a gente vai começar uma igreja, você chama os caras mais ricos para conseguir pagar o aluguel, para conseguir pagar as contas que a gente vai ter na igreja. Você vai chamar os melhores líderes para estarem liderando, para estarem pregando. Você vai escolher os melhores, você não escolhe os piores. Agora, a Bíblia fala que quando a história da igreja começou, Deus, de forma proposital, ele não escolheu os melhores, ele não escolheu quem tinha mais recursos. Muito pelo contrário, ele escolheu quem era humilde. Por que Deus ele não escolheu os mais ricos? Por que Deus ele não escolheu os melhores, as melhores pessoas, as que têm mais recursos? Nós somos moldados a sempre pensar assim. Nós queremos que as pessoas sejam sempre as melhores em tudo, com os melhores currículos. Por que Deus não trabalha assim? Por que o início da igreja não seria muito mais fácil? Se a gente tivesse pessoas ricas que agora, por exemplo, pegasse essa nossa live aqui e colocasse dinheiro, injetasse dinheiro em todas as lives para todas as pessoas assistirem, não seria muito mais fácil? Se a igreja fosse cheia de gente poderosa e rica para o evangelho ser pregado mais rápido, não seria mais fácil? Por que nas igrejas geralmente nós temos pessoas que são mais humildes? Por que nós não temos poderosos, pessoas mais sábias? Não estou falando que quem é crente é burro, mas estou falando por que não tem grandes intelectuais, só se composto com liderança assim totalmente intelectualizada, totalmente cheia de recursos, de finanças? Por que Deus não trabalha que nem eu e você estamos acostumados ou pensamos? Esse texto ele responde. Eu quero mostrar para você 3 coisas que eu aprendi com esse texto. Primeiro, por que Deus não trabalha da forma como nós imaginamos que é a melhor? Por quê? Primeiro ponto, porque Deus quer que a gente se lembre constantemente de quem nós somos. Primeiro ponto, por que a gente vê aqui que Deus ele usa as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias? Por que Deus usa as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes? Primeiro ponto, porque Deus ele quer te fazer lembrar o tempo inteiro, constantemente, quem você é. Se alguém puder marcar, ponto 1, né? Ponto 1, Deus usa as coisas fracas no mundo porque Ele quer nos ajudar a nos lembrar que nós somos, quem nós somos e que nós somos fracos. Deixa eu falar algo para você, né? Até o Emerson acabou de entrar e a gente brinca e chama o Emerson de especialista, né? Para tudo, ele é especialista para tudo. Mas por mais que ele seja especialista para tudo, por mais que ele tenha várias habilidades, ele sabe que ele não é o melhor em todas as coisas. Mesmo sendo o especialista que a gente brinca, mesmo tendo todas as suas competências, ele continua sendo um ser humano e ele pode cometer erros. E eu acho que a Nailê com certeza poderia acusar algumas coisinhas assim, não, o Emerson já fez isso e aquilo lá de errado. Eu e você, por mais que você seja muito talentoso em vários aspectos, com certeza você vai ter vários problemas e várias dificuldades. Você continua sendo pecador. E é complicado quando eu me acho autossuficiente, quando eu começo a me achar melhor do que os outros, porque só vai ter necessidade de um Salvador quem percebe que está perdido. Enquanto eu não percebo que eu estou perdido, enquanto eu não percebo que eu preciso de ajuda, para que eu vou querer um Salvador? Então, nesse texto bíblico diz que Deus ele usa as coisas fracas, Deus usa as coisas loucas, porque Ele quer nos ajudar a lembrar a cada momento quem nós somos. Nós somos pecadores, nós precisamos dele. Sem ele, a gente não consegue fazer nada, entende? Deus ele não chama por quem a gente é, ele chama por quem a gente pode se transformar. Veja só, é interessante que Deus ele anda na contramão do mundo o tempo inteiro. E por que Deus anda na contramão do pensamento humano? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz o maligno, né? E só para te incentivar e para você dar uma risada, eu espero que você goste dessa piadinha, né? Você sabe que o pessoal diz que o diabo é o pai do rock, né? Não, o diabo é o pai do rock, o cristão não pode ouvir rock. Não, saiba que o diabo não é o pai do rock. O diabo, no máximo, ele é o pai do jazz, né? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Eita, essa é muito ruim, né? Muito ruim. É esse tipo de piadinha que eu tô tentando fazer lá no TikTok. Ai, que podre essa, né? Mas vamos lá, vamos continuar, só para tentar te animar um pouquinho aí, né? Para você participar e pelo menos fazer um joinha para baixo, assim. Essa piadinha foi muito ruim, né? Bom, nós estamos num mundo mau e Deus quer nos lembrar a cada momento o quanto nós somos mau. Agora imagina, pensa comigo. Você conhece uma pessoa que é muito inteligente, que o cara é estudado,
Que o cara, sei lá, ele gosta de falar, né? Cara, eu estudei em Oxford, eu estudei em Harvard, eu fiz a faculdade na faculdade central, na federal da cidade, porque isso, porque aquele outro e tal. Você conhece pessoas assim, que falam assim, né? Eu sou estudado disso, eu sou Janet, né? Acaba demonstrando, obrigado, Léo, tá rindo para não perder o amigo, obrigado. Né? Ele acaba demonstrando quem ele é e ele gosta de ficar demonstrando onde ele estudou, o que ele faz e blá, blá, blá. Você já pensou em pessoas assim? Já conhece pessoas assim que são bem arrogantes por causa da titulação acadêmica que ela tem, porque ele é uma pessoa de destaque, então é uma pessoa bem arrogante. Mas eu não sei se você também já conheceu pessoas que não têm nenhum estudo. Às vezes não tem nem ensino médio, mas ela tem mais sabedoria que essa pessoa. Você já conheceu uma pessoa que tem menos estudo que você, mas ela consegue ser mais inteligente que você em alguns aspectos? Você não é o melhor em todas as coisas. Existem pessoas bem humildes que te dão dicas. Eu agora, por exemplo, a gente está fazendo reforma no Espaço Novo Tempo. Cara, quem é um pedreiro? O pedreiro, poxa, teoricamente o cara não conseguiu fazer uma faculdade e tal, então ele vai mexer com obra, teoricamente, não estou generalizando. E você fala assim, eu sou mais inteligente que um pedreiro, eu vou mandar ele fazer isso aqui. Não, mas pastor, fica melhor fazer por esse lado. Mas assim, não, e aí você percebe que você estava errado. Mesmo ele tendo menos estudo, ele consegue te dar bons conselhos, porque o mundo é assim. Por mais que você seja bom em uma área, você nunca vai ser bom em todas as áreas. E eu lembro quando eu converso sobre isso, de um professor que eu tive na faculdade, o nome dele é Oséias Moura. Ele tem um PhD no Antigo Testamento. Um PhD, cara, é o máximo do conhecimento da vida acadêmica. Não dá para você subir mais do que o PhD. Você está entendendo? É o máximo que vai o PhD. Mas tem... Não, o máximo é o PhD. O titulação é doutor. Ninguém chama assim, olha, o pós-doutor está chegando aí. Não, o doutor está chegando aqui. Então, o doutorado é o máximo, é o ápice da vida acadêmica, né? Então, ele é doutor em Antigo Testamento. E sabe qual é o texto que ele é doutor? Ele é doutor em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. É o texto que diz, né? O justo viverá pela fé. E eu lembro que um dia ele começou, não, pessoal, deixa eu falar para vocês o seguinte, eu sou PhD no Antigo Testamento. Aí todo mundo, eu lembro que ele se apresentou e falou, só quero dizer para vocês que eu sou PhD em Antigo Testamento, o texto que eu estudei a fundo foi Abacuque, capítulo 2, versículo 4. E eu lembro ele contando isso, ele falou assim, possivelmente eu sou a pessoa no mundo que mais sabe sobre esse texto. Aí todo mundo, nossa, o cara que mais sabe no mundo sobre o texto da Bíblia. Eu estou tendo aula com o cara que mais sabe sobre Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Aí eu lembro que ele complementou. Só que existem mais 31 mil versículos na Bíblia. Eu sou um dos melhores em um verso da Bíblia. Existem mais 31.102 versos que eu não sei muita coisa. Então, por mais que eu saiba muito sobre um, eu não sei muito sobre o restante. Então, o que adianta? Entenda? Eu sei muito sobre um verso da Bíblia, então eu vou ser arrogante. Não adianta, porque existe muita coisa ainda para você saber. Não adianta. Então, Deus ele fala o seguinte, vocês estão acostumados a convocar os mais inteligentes, a convocar os mais capazes, a convocar os mais ricos. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer diferente para vocês entenderem uma coisa. Vocês têm que se colocar no lugar de vocês. Vocês têm que perceber, compreender, olhar para si e falar o seguinte, eu sou pecador. Mesmo tendo minhas qualidades, eu sou pecador. Então, primeiro, esse é o ponto. Por que Deus ele escolhe as coisas fracas? Por que Deus ele escolhe as coisas loucas do mundo? Para nos lembrar quem nós somos. Segundo ponto, porque Deus ele não quer que ninguém se vanglorie. Ninguém fique falando assim, cara, só deu por causa de mim. Agora pense comigo, imagine se a gente juntasse agora só os melhores, eu fizesse uma live aqui só com os melhores. Fizesse a live, uma transmissão, sei lá, que enquanto eu tô falando tem 3 câmeras, entendeu? Aí eu tô com 3 câmeras, eu chamo o cantor para apresentar, tem tudo uma programação bem certinha, então o negócio está acontecendo de uma forma impressionante. Ou você vai no culto e você percebe que o culto acontece da melhor forma possível. Quando você termina o culto, quando você vai a programação, geralmente quem que a gente fala? Que a gente gloria. A gente fala assim, cara, esse cantor, hein? Cara, esse pastor, hein? Ele arrebentou a boca do dragão. Outra, né? Outra. Só pra você não sentir falta, né? Nossa, cara, esse pastor, ele é abençoado. Nossa, que bênção que foi o culto, que bênção. Você percebe que nós temos o costume de quando nós vemos algo bem feito, de dar glórias às pessoas.
Nossa, o culto foi bom. Ou essa live tá legal. Ó isso, olha aquele outro. Nós temos esse costume. Geralmente, quando prego, algumas pessoas elas gostam de manifestar, né, se o sermão fez bem para a pessoa ou não. Então, algumas pessoas ao fim de um sermão, eles vêm me cumprimentar e falam assim, pastor, muito obrigado pelo sermão. Eu tenho o costume de falar assim, louvado seja Deus. Né? Existem pessoas que depois que eu termino minhas lives, eu fico muito feliz com isso. Existem pessoas que estão assistindo a live, às vezes eu nem conheço. Tem uma menina que assistiu uma live, quando eu falei sobre a guarda do sábado, ela assistiu essa live, ela estava lá em Recife, e ela mandou uma mensagem no direct, até foi bem legal que o pessoal ficou comentando assim, né? Volta o nome dela, né? Volta, hashtag volta tal, né? E ela estava afastada fazia 2 anos e a gente ficou conversando durante o sábado e ela tomou a decisão de voltar aos caminhos de Deus por causa de uma live que ela assistiu. Isso deixa a gente muito feliz, só que geralmente a gente acaba querendo gloriar a quem? Essa live foi do pastor Vinícius, essa live é do pastor fulano de tal, essa música é do fulano, é do ciclano. Então nós temos o costume de dar glórias às pessoas. Então quando a gente fala assim, não, eu quero chamar os mais talentosos, ele vai atrair a glória para quem? Ele vai começar a cantar, ele vai começar a pregar, ele vai atrair a glória para quem? E Deus não quer que a gente se glorie em absolutamente nada, Ele quer que a nossa glória seja para Ele. Que tudo que a gente faça é para Ele, que as pessoas olhem para a gente e falem, cara, não acredito que essa pessoa aí, que esse cara aí, que a Helena, não entendo como a Ribeira, o Alexander, eu não entendo como é que eles conseguem fazer uma coisa dessa. Eu conheço esse cara é pecador, esse cara tem um monte de problema, tem um monte de dificuldade e ele está fazendo isso. Cara, isso é muito impressionante, não é ele. Isso é coisa de Deus. Isso só pode ser coisa de Deus. Esses dias eu tive uma ideia, liguei para um amigo meu, o pastor Paulo, que já pregou no Espaço Novo Tempo, compartilhei a ideia com ele e ele falou isso para mim. Cara, essa ideia não é sua, isso aí é coisa de Deus. Ou seja, eu tive a ideia e a glória não foi para mim. A glória foi para Deus, porque ele entendeu que quem me deu aquela ideia foi Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós temos o costume de gloriar as pessoas, gloriar o pastor, gloriar o cantor. A gente tem que glorificar ao Senhor. Deus, Ele quer nos colocar no nosso lugar e quer mostrar ao mundo arrogante a graça divina. Deus faz coisas incríveis para que ninguém se glorie na sua presença. É essa verdade que Paulo desejava transmitir aos Coríntios e que ele quer transmitir a mim e a você. Só Deus merece a glória. É por isso que nós vemos aqui, por exemplo, no versículo 29, portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. E o final do versículo 31 diz, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Deus, Ele escolhe as coisas loucas para envergonhar as sábias. E se você começar a voltar na sua Bíblia, você vai perceber um monte de exemplos sobre isso. Eu anotei alguns exemplos, por exemplo, Raabe. O que você esperava de Raabe? Uma prostituta. O que ela poderia fazer pelo povo de Deus? Uma prostituta. E Davi, um simples pastor de ovelhas. Você acha mesmo que um pastor de ovelhas sem treino nenhum conseguiria enfrentar um baita de um gigante? A honra e a glória foi dada para quem quando eles fizeram esse tipo de coisa? Quando Davi consegue vencer o gigante que você conta para o seu filho, que eu conto para o meu filho quase todo dia. Meu filho Bernardo pede para contar umas 10 vezes a história de Davi e Golias para ele, todo dia. Pai, conta Davi e Golias, ele já conta a história sozinho, entendeu? Mas ele quer que eu conte para ele. E a gente conta essa história sem perceber uma coisa. Quem era Davi, cara? Davi era um menino. A glória foi para ele ou a glória vai para Deus? José, você tem José, o filho mimado, X9, linguarudo. Ele foi vendido como escravo, ele foi preso. O que esse cara vai fazer? O que se esperar de um rapaz assim? Foi ele que ajudou a salvar o mundo de uma fome, porque os seus irmãos vieram de longe, porque não tinha mais alimento no mundo inteiro. E aí você olha para Abraão, cara desconhecido, quem que era Abraão? Recebe uma promessa, espera por 25 anos para essa promessa se cumprir. Você olha para Pedro, Pedro era um pescador. O que você espera de um pescador? Você já teve conversa, já teve amizade com um pescador? É uma pessoa simples. Você acredita que Jesus Cristo olhou para Pedro e falou assim, Pedro, você é Pedro, e sobre essa pedra você vai edificar a minha igreja. E ele começa a construir esse movimento, lógico, usado pelo Senhor. Mas foi Pedro. Quem foi Pedro, cara? Um pescador. Quantos exemplos bíblicos nós temos? Dá pra gente perder as contas. Então você perceba, se você olhasse para o currículo dessas pessoas da Bíblia, você não contrataria nenhuma delas. Então quando eu começo a me vangloriar dos dons, dos talentos, das conexões que eu tenho, isso significa que talvez eu esteja longe de Deus e não perto. Quando eu olho para um pastor pregando e falo assim, eu sou melhor do que ele.
Quando eu olho para um cantor e eu começo a me comparar e eu começo a pensar que eu seria melhor, é porque eu não estou querendo que ele tenha glória e eu não estou percebendo que a glória do que ele está fazendo deveria ser de Deus e não dele. A glória de tudo que nós fazemos é de Deus, é por isso que Deus escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Deus falaria assim, aquele lá seria muito melhor, só que eu estou mostrando o que eu posso fazer. É o que eu posso fazer na vida das pessoas e não o que ele pode fazer. Então, por isso, queridos, nessa manhã você não pode usar suas fraquezas como desculpa, porque Deus disse que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Você não pode usar o seu passado como uma desculpa para Deus, porque Deus nos diz, através do apóstolo Paulo, que alguém que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que se faz tudo novo. É isso que diz 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Você não pode usar a falta de tempo como desculpa, porque nós vemos nos evangelhos que ele pede Jesus Cristo para ser o nosso primeiro, a nossa principal, a prioridade em Mateus 6,33. O que nos resta é nos entregar e confiar completamente nele. Deus, ele usa as coisas fracas. Deus, ele usa as coisas loucas, porque ele quer envergonhar o nosso conhecimento. Então, por que Deus, ele trabalha dessa forma? Primeiro, para sempre nos lembrar quem nós somos. Eu sou pecador, eu preciso da graça de Deus na minha vida. Segundo, para que ninguém se vanglorie, para que ninguém fale assim, ele é bom, ele é isso. Não deve ter vanglória no meio cristão, não deve ter. A glória deve ser sempre dada ao Senhor. E o terceiro ponto, e o mais bonito de todos, e eu confesso que depois de ler várias vezes esse texto, quando eu descobri isso, eu me emocionei muito. Eu espero conseguir falar também sem me emocionar aqui. Primeiro ponto, vamos lembrar. O primeiro ponto, Deus, ele quer te ajudar a lembrar quem você é. O segundo ponto, ele quer lembrar quem ele é. E o terceiro ponto, ele quer te ajudar a se lembrar do mais importante, de algo que nós já temos, que é Jesus Cristo. Olha o que diz, por exemplo, o versículo 30 e o versículo 31. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Veja, existe uma técnica que os pastores, eles aprendem no curso de teologia, que todo cristão poderia fazer quando ele lê a Bíblia. O nome dessa técnica é chamada de decomposição. Nossa, que feio, pastor, decomposição. Pois é, o que é decomposição? Você está lendo o texto bíblico e aí você pega uma caneta, você pega um papel e aí você começa a tomar nota dos pontos principais, das ideias que estão ali dentro do texto e você começa a tentar entender aqueles pontos. Então veja só, se você lê essa perícope, essa parte da Bíblia aqui, obrigado Amandir porque você colocou os pontos, né? E exatamente, você acertou, tá bem bonitinho, isso mesmo. Vou até fixar aqui o teu comentário aqui para quem, por exemplo, não chegou atrasado, vai poder ver por que Deus usa as coisas fracas, por que Deus usa as coisas loucas do mundo. O terceiro ponto é para que nós entendamos que nós já temos o mais importante, que é Jesus Cristo. Então, quando eu faço essa decomposição do texto, quais são as ideias contidas dentro desse texto que eu consegui encontrar? Eu vou mencionar para você. Primeiro, Deus escolhe as coisas fracas. Primeiro ponto, Deus escolhe as coisas fracas. Segundo, Deus escolhe as coisas humildes. Terceira, Deus escolhe as coisas desprezadas. Quarto, Deus escolhe as coisas que não são para que ninguém se vanglorie. Espera aí. Deus escolhe as coisas fracas. Deus escolhe as coisas humildes. Deus escolhe as coisas desprezadas. Deus escolhe aquilo que não é para que ninguém se glorie. De quem que Paulo está falando aqui? De quem que a Bíblia está falando aqui? Quem se fez fraco, mesmo sendo o Todo-Poderoso? Quem se fez humilde, mesmo tendo tudo à sua disposição? Quem foi desprezado, mesmo sendo o único digno de toda adoração? Quem aparentava não ser, mas que um dia todo o joelho se dobrará em adoração? O texto bíblico fala que assim como Deus ele quer usar eu e você sendo fraco, eu e você sendo loucos aos olhos do mundo, ele já fez isso através de Jesus.
Porque Jesus, quando as pessoas olhavam para ele era fraco. O texto de Isaías 53 diz que nele não havia formosura, não havia nenhum tipo de beleza. Isaías 53, versículo 2. É isso que o texto bíblico diz. Quem era Jesus? Eles esperavam um rei com pompa e majestade, mas ele vem de forma humilde. E ele foi desprezado. Ele foi desprezado por causa que ele demonstrava ser algo que eles não esperavam. Então Jesus foi desprezado. E ele veio para demonstrar, aqui o final do texto, Deus escolhe as coisas que não são para que ninguém se vanglorie. Eles pensavam que ele seria de uma forma, mas ele vem de outra. Esse texto bíblico está implícito a ideia de uma coisa aqui. Deus, ele sempre faz isso. Deus escolhe sempre quem é fraco, quem é desprezado, quem é humilde, para envergonhar a gente, o nosso pensamento. Então eu e você agora como cristãos, nesse texto, nos convida a ser mais parecidos e semelhantes com Cristo Jesus, o nosso mestre. Porque se Jesus, ele foi fraco, se Jesus, ele se humilhou, se Jesus foi desprezado, isso significa que eu e você também seremos. Eu e você também seremos. Eu e você, nós devemos procurar ser cada dia mais parecidos e imitar Jesus Cristo. Esse é o nosso grande objetivo na vida do cristão. É ser Jesus para as pessoas, é viver como ele vivia, é falar como ele falava, é tentar pensar como ele pensava. E se a gente não está fazendo isso, a gente está indo na contramão do pensamento bíblico. Você veja que o pensamento bíblico é totalmente diferente do meu e do seu. Porque nós jamais faríamos as escolhas do jeito que Deus faz. Por isso que eu falei desde o começo, o tema dessa live foi uma escolha muito improvável. Agora olha um pouquinho para a sua vida. Olha um pouquinho para a sua vida. Você se acha digno e merecedor da graça do Senhor? Você se acha digno do amor do Senhor por você? Eu não sou digno. Eu às vezes olho para Deus e falo para Ele assim, Senhor, foi a pior ideia que você teve me chamar para ser pastor. Mas Ele me chamou para ser pastor para me salvar, porque Ele me ama. E eu percebo que Ele usa o que é fraco, o que é humilde, o que é desprezado. Se você está se sentindo fraco, humilde, se você tem sido desprezado, saiba que nas mãos de Deus, Ele pode fazer um milagre em sua vida. Saiba que é isso mesmo. Ele quer te usar, mesmo você não tendo capacidades, mesmo você não tendo influência, mesmo você não sendo grande o suficiente o quanto que você gostaria de ser dentro das redes sociais. Deus, Ele quer que a glória seja dele. Então, primeiro, por que Deus ele usa isso tudo? Por que Ele usa coisas fracas? Por que Ele usa coisas loucas? Porque Ele quer que a gente lembre quem nós somos. Segundo ponto, porque Ele quer que a glória seja para Ele. E terceiro, cara, Ele já deu o que a gente mais precisava, que foi seu Filho. E eu agora, como cristão, você como cristão, nós devemos imitar ao Senhor. Então, se você está por algum momento que você está se sentindo fraco, se você está se sentindo desprezado, se você está sendo humilhado, saiba que o nosso mestre também foi. Se você está tendo dificuldades em sua vida, o nosso mestre também foi. Mas mesmo assim, ele foi usado para nos salvar. Você também pode ser usado por Deus, porque você foi escolhido por Ele. Se você se acha indigno, se você se acha fraco, se você se acha humilde, se você se acha desprezado, Deus escolhe você. É uma escolha improvável. Uma escolha improvável ser escolhido pelo Senhor para a salvação, mas Ele nos escolhe. E é por isso que eu gostaria de fazer uma oração com você nessa manhã, para agradecer a Ele. Porque se fosse aos moldes, aos olhos humanos, aos conceitos humanos, nós jamais seríamos escolhidos para esse time vencedor que é chamado de cristãos. Feche seus olhos agora, eu quero orar com você. Senhor, nós queremos te agradecer porque nessa manhã o Senhor nos ajudou a pensar um pouquinho no Senhor. Nós estudamos o texto de 1 Coríntios, uma igreja que estava bagunçada. Uma igreja que às vezes se vangloriava do que tinham, do que eram, dos dons e talentos, mas esse texto nos demonstra como o Senhor trabalha. O Senhor trabalha de uma perspectiva totalmente diferente da nossa. O Senhor escolhe de forma improvável. O Senhor escolhe o que é fraco, o Senhor escolhe o que é humilde, o Senhor escolhe o que é desprezado. E o Senhor faz isso para envergonhar a nossa sabedoria. Senhor, hoje a gente lembrou quem nós somos. Nós somos pecadores, por mais que nós tenhamos várias habilidades, é muito pouco. Por mais que a gente tenha dons, talentos, saiba cantar, saiba pregar, saiba fazer tanta coisa, isso é muito pouco. Nós precisamos estar como corpo conectados, porque aí sim os nossos talentos serão para a Tua honra e para a Tua glória. Nós aprendemos que tudo que fazemos não deve ser para a nossa glória pessoal, mas tudo que nós fazemos deve ser para a Tua honra e para a Tua glória. E também aprendemos que o que mais nós precisamos,
nós já temos em Cristo Jesus. E muitas vezes nós vivemos a nossa vida como cristãos, nos esquecendo dele. Por isso, nessa manhã nós estamos orando, pedindo ao Senhor, agora, que o Senhor nos ajude a nos libertar de todo preconceito, nos libertar de todo orgulho, de toda prepotência e nos ajudar a focar, a dar glória somente ao Senhor. Nós pedimos perdão porque nós nos lembramos quem nós somos. Pedimos que o Senhor limpe todas as nossas iniquidades, que o Senhor perdoe os nossos pecados, mas nos dê forças, porque nós queremos ser parecidos com o nosso Mestre Jesus Cristo. Senhor, abençoe cada pessoa que está assistindo essa live nesse momento, as pessoas que vão assistir depois. Que esse sábado seja um sábado diferente, um sábado que a gente realmente se sinta como um escolhido por Ti, uma escolha totalmente improvável, mas é uma escolha que nós te agradecemos, porque o Senhor nos escolheu e louvado seja o Teu nome por isso. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Muito obrigado você que assistiu essa live. Depois, se essa mensagem fez a diferença para você, eu convido você a clicar no aviãozinho, manda isso daí para alguém que você acha que possa fazer diferença para ela também. Todos nós somos fracos, todos nós somos humildes, nós podemos sim, mas ao lado do Senhor nós podemos fazer a diferença na pregação do Evangelho para Ele, tá bom? Não se glorie mais nos seus dons, nos seus talentos, se vanglorie apenas em Deus, em Deus. Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Que Deus te dê um sábado abençoado na companhia dEle. Valeu? Um forte abraço, obrigado por você ter ficado aqui. Júlia, Bruna, a Jéssica, o Léo, a Sara. Olha, Sarinha, bom ver você. A Evne, Deus abençoe muito você. Eu vi que o Emerson participou, a Nailê. Deus abençoe todos vocês, o Pretinho, o Léo. Que o sábado seja um sábado agradável na companhia do Senhor. Valeu? Forte abraço para você. Valeu, Cláudio, Ludmila também, a Vicky. Deus abençoe todos vocês, tá bom? O Tadeu, a Amandinha, tamo junto, viu? Forte abraço.